Namastê. Vamos lá agora as técnicas de limpeza. Algumas técnicas que eu já conheço, tá? Que eu já fiz. E algumas técnicas que eu tenho conhecimento para outros assuntos. Usei em outros assuntos, mas dá para usar neles. Então, assim, existem as técnicas holísticas. A holística vibracional, a holística ela difere do psicólogo porque ela faz uma interferência vibracional e não trabalha só a questão da análise através das palavras, né? Ou ela faz uma programação neurolinguística, ou faz o uso de uma cromoterapia, ou um cristal, uma mesa radiônica, reiki, imposição pelas mãos com qualquer outro nome, reconexão, reprogramação, limpeza celular, meditações, né? Enfim, faz aliado à questão de análise psicológica ou não, porque às vezes as pessoas não têm condições de fazer uma análise psicológica muito profunda, porque a pessoa não tem muito embasamento da ciência da psicologia, né? Não são psicólogos formados e nem leitura, nem dominam muito, não tem até, às vezes não tem condições até intelectuais, né? A gente tem que dizer. Porque uma mãe de santo, por exemplo, ou um pai de santo, ou um padre, ou um pastor, ou um aconselhador da igreja, às vezes tem uma grande vibração espiritual para passar, tem um grande potencial espiritual de cura, mas não tem condições intelectuais de verbalizar isso muito bem, de conduzir isso muito bem. Mas ele vai te ajudar tão bem quanto, ou até melhor, do que só um psicólogo às vezes, tá? O psicólogo, por sua vez, muitas vezes, aí a psicologia também tem N escolas e cada pessoa é uma pessoa única no universo, cada terapeuta também, né? Por isso que eu digo, eu conheci muita gente que trabalha com terapia que tem uma espécie de quer segurar o cliente consigo e cria mais um não sei o que lá e puxa. Eu sei que a gente tem a parte financeira que a gente precisa sobreviver, né? Criar produtos e tudo mais, mas tem gente que é ciumenta. Tem terapeutas que são ciumentos, ficam com ciúme do paciente em outra coisa, né? Eu, quando comecei a atender essas questões de sexualidade muito traumáticas dentro de terapias que era com reiki cristais, eu sempre falava para a pessoa, vai procurar um psicólogo também, né? Porque no início eu ficava assim, não era isso que eu estava esperando que eu ia pegar, né? Pensei que eu ia curar uma dorzinha de estômago, um resfriado persistente, um peso na consciência porque roubou chiclete da mãe de manhã, sabe? E não, né? Vieram questões bem pesadas. E quando são muito pesadas, eu sempre aconselho a pessoa a... É que nem quando é pesadamente energético físico, que é o caso dos pontos de acupuntura, por exemplo. Eu não sou acupunturista formada. Eu até fiz um curso pela metade, não terminei. Então eu não introduzo agulha em ninguém, porque eu não tenho licença para isso, né? Eu tenho até bastante conhecimento, mas eu não tenho licença para isso. Então eu não trabalho com acupuntura. Então muitas vezes, quando a pessoa está com doenças físicas muito avançadas, eu falo para elas, procurem um acupunturista também. Agora eu percebo que às vezes você fala para a pessoa procurar um acupunturista também e ela troca de uma coisa pela outra. É um direito e às vezes não tem nem condições financeiras de bancar tudo. Mas muitas vezes eu já vi gente que cada vez que vai para um coisa novo, o outro tira, você não precisa mais ir lá, é só aqui, eu resolvo tudo para você. Vira meio que um domínio. Ciúme. Ciúme. Para eu ser bom, você não vai precisar de mais nada. E não é assim, gente. Existe uma gama de disciplinas que nem todo mundo domina tudo. Aliás, eu não encontrei ninguém que domine bem, com o mesmo nível, muitas técnicas. Às vezes a pessoa é muito boa num aspecto, mas na outra ela deixa a desejar. E isso não deve ser visto como incompetência. Isso deve ser visto como não é naquilo ali, naquele momento. E a outras vezes, assim, não é mais comigo.
Então as pessoas elas vêm porque elas estão no nível e elas vão porque esse nível já foi alcançado com você, agora é o próximo passo. Isso não é vergonhoso. Isso não significa que o próximo passo é o mais avançado e você é menor. Isso significa que é outra sintonia e outra vibração. Que agora a pessoa está preparada. Ou sempre esteve, mas achou você primeiro, depois o outro. Não é questão de quem que está mais avançado espiritualmente. É questão de qual é o momento, o que aquela pessoa, aquele cliente, aquele paciente está preparado para aquele momento. Está querendo também, às vezes vem a curiosidade pura e simples, né? Eu já vi gente se tratando de altas terapias assim, alta vibração, iluminadas e tudo mais, sei que lá. Depois sai dali e vai pro cartomante na esquina, sabe? Saber se o meu namorado vai voltar pra mim. É isso que a pessoa quer. Ela não quer aquela alta vibração ali. Foi bom, ela foi conhecer, ajudou em muita coisa, mas ela não quer sair daquele nível, ela quer voltar lá aquilo. Tem que deixar. Tem que deixar. E às vezes ela precisa voltar aquilo justamente para poder olhar com os novos olhos dela e mesmo assim ela vai usufruir de algum benefício daquilo, que parece ser inferior, mas não é. Não existe isso, existem níveis de vibração. Né? A gente fica classificando como alto, baixo nível. Né? Tem que ter cuidado com essas coisas, tá? Então, assim, procure dentro do que você é capaz, dentro do que você consegue, e também tente perceber se esse terapeuta está capacitado naquele momento para isso. E essa capacitação não é diploma, essa capacitação é a energia que você consegue sentir dessa pessoa. É o quão confortável e confiável você consegue se sentir com aquela pessoa. Né? Terapeuta, eu já falei no outro vídeo, não quer dizer que a pessoa tem que confessar. Tá? Mas vamos lá, algumas terapias. Eu uso muito cristais, inclusive nessa questão da mesa radiônica que eu fiz. O que aconteceu? Essa mesa, especificamente sobre esse assunto, eu fiz uma limpeza. Eu comecei uma mesa assim. Então, operadores de mesas radiônicas, que tem várias aí, né? Estelar, cósmica, não sei o que e tal. Eu trabalho com a mesa radiônica quântica. As outras eu conheço de vídeos, de comentários, de dar uma olhada sobre o assunto, mas eu não pratico, não fiz curso nem pratico as outras. Então, eu não posso falar sobre as outras detalhadamente, né? Mas todas têm uma coisa, você vai trabalhar uma temática, né? Então, assim, incluam, né, essa temática. Então, eu fui fazer a minha temática da mesa, depois de tanto tempo de tudo, né? Me deu esse clique de fazer na mesa radiônica essa limpeza, que eu já tinha feito essa limpeza em várias outras formas, e de um outro jeito também, não tinha feito desse jeito. Mas, enfim, como que eu coloquei? Eu coloquei assim, limpeza de qualquer trauma sexual ou sexista sofridos por mim a qualquer tempo. Ou seja, mesmo que tenha sido numa infância que eu nem me lembro. Tem gente que sofreu abusos quando era criança, bebê, e não sabe, não lembra, mas tem o trauma disso, né? E qualquer tempo também no meu caso, na minha intenção, outras encarnações. Em qualquer encarnação que eu tenha passado por isso. Né? E sexual e sexista. Que também as encarnações que eu fui o homem, que eu fui obrigada a coisas por ser homem, que tá incluído aí. Né? E aí coloquei junto, nessa primeira mesa que eu fiz, eu coloquei assim, né? Qualquer traumas sofridos a qualquer tempo, a qualquer hora, e sofridos pelos meus ancestrais. Aí eu fiz essa mesa, foi uma mesa muito densa, com ferramentas bem interessantes, pesadas, no sentido de limpezas bem profundas, sabe? E alguns símbolos que saíam, que nessa minha mesa tem umas geometrias e tal, saíam assim, limpando comportamentos, né? Devido a traumas
que eu observei que esses comportamentos estão muito presentes em algumas pessoas da minha família e em mim. Então isso é o quê? É uma prova de que houve traumas da ancestralidade e em mim. Né? Por que está limpando? Porque falava, gente, claramente sexual, violência, falava assim, né? Não adianta dizer quais são as geometrias, que só quem trabalha com essa mesa que vai saber, mas era bem interessante. Aí, nesse dia dessa mesa, eu fiquei bastante alterada energeticamente, psicologicamente, mesmo porque os símbolos saíam, né? Você vê, então, o que está sendo trabalhado. E você fica imaginando as pessoas que trabalhou. Quando é pra gente mesmo, tem um envolvimento emocional que vai fazendo a gente a catarse das coisas, né? Aí eu saiu tudo isso e naquela noite eu dormi razoavelmente bem. Mas durante a noite eu recebi instrução, né, do meu mentor que eu fizesse essa mesa, uma sessão para cada geração de ancestrais em separado. Então eu tinha que fazer mais 4 sessões de mesa radiônica. Uma para limpar os traumas da primeira geração passada, outra para limpar os traumas da segunda geração passada, outra para a terceira geração passada e outra para a quarta geração passada. Aí eu comecei a fazer essas mesas. Aí, gente, eu tô no processo que isso tem uns 10 dias que começou essa história, porque aí no dia seguinte eu consegui fazer a primeira e a segunda, depois eu tive que parar, aí alguns dias eu fiz a terceira e alguns dias eu fiz da quarta, tá? Começou um processo de desintoxicação no físico, o sono tá perturbado, sonhos desconectados, cansaço extremo. Teve uma noite que eu fui deitar 10 horas da noite e acordei meia-noite e não consegui mais dormir. Mas assim, eu não fico passando mal, não tô sofrendo. Aí foi engraçado, quando eu consegui mais dormir, aí lá pelas 7 e pouca da manhã eu fiquei meio sonolenta, aí fiquei na cama até as 8, mas eu passei o dia inteiro muito bem. Eu não passei o dia mal, muito cansado e tudo mais. Só que aí, como eu percebi que era um processo de purificação, o que eu fiz? Eu passei esse dia, daí eu resolvi ficar trabalhando energeticamente. Aí eu usei cristais, que eu uso muito, tomei florais, muita água, banhos, né? Para continuar o processo de limpeza e de harmonização das coisas. Porque muito dos símbolos que está trabalhado, quando um símbolo vai trabalhar mudança de arquétipo, mudança de DNA, mudança de não sei o que, está sendo mexido as suas vibrações. Você tem que. É uma cirurgia astral. Na cirurgia astral, a gente também tem que fazer um resguardo cirúrgico. A gente não pode fazer uma cirurgia astral de tarde e vai para a balada de noite. Vai encher a cara no outro dia. A gente tem que ter consciência. Né? Esses dias eu dei uma bronca numa pessoa que eu fiz uma terapia e aí me liga para dizer que tá bebendo. Aí eu tô bêbado, tô enchendo a cara. Eu não atendi, assim, cortei, eu tava já num processo quase que de ensinamento, passando muita coisa para essa pessoa, ela tinha um potencial. Mas se é para fazer as coisas de uma forma... mas deu certo. Claro que deu. Porque alguma vibração sempre pega e sempre vai, ainda mais quando o operador já tem um domínio da técnica. Mas poderia ter sido N vezes melhor se a pessoa não tivesse feito aquilo que eu falei para não fazer. Tivesse se resguardado mais. Né? Então, assim, eu fiz esse resguardo comigo mesmo. Eu faço esse resguardo comigo mesmo sempre que eu posso. Mesmo que eu vou para uma sessão de acupuntura, uma sessão de fisioterapia, uma sessão de qualquer coisa... Eu vou fazer uma sessão de fisioterapia e vou chegar em casa e fazer faxina? Não. Eu fui tratar o corpo físico. Aí eu vou maltratar ele no mesmo dia, na mesma hora. Vamos com calma. Então a gente tem que ter esse respeito pelo nosso momento terapêutico. E essa mesa realmente mexeram, eu senti. Não tô dizendo que tô passando mal, que tá um horror, meu Deus, não sei o que lá. Houve esse dia de insônia, as minhas noites ainda não estão muito bem, mas assim, eu tenho usado outras técnicas, né, de cromoterapia, de cristais, para me ajudar para esse processo realmente ser profundo
e definitivo, para eu não precisar fazer de novo essa limpeza em outra técnica uma outra vez. Tá? Encerrar aqui, acabar aqui. Por isso que eu tô assim, bem concentrada e fazendo a coisa bem feita, profundamente. Então, assim, existem várias técnicas. Você pode trabalhar isso numa constelação familiar. Você pode. Aí você vai olhando pro constelador, aí você sofreu abuso. Se você não sofreu ou não quer contar que sofreu, não, eu quero. Porque assim, em algum momento da vida da gente, a gente passa nas reencarnações. Eu quero limpar isso, eu sinto que é isso que eu tenho que limpar. Mas você não precisa se explicar. E o terapeuta, por favor, não pergunte. Se a pessoa tiver a fim de contar isso pra você, ela vai contar. Você não precisa perguntar. Diga apenas sim, vamos fazer. Se você acha que é necessário. E pronto. E guarde a sua curiosidade. Sabe? Às vezes a gente tem certeza. Não precisa nem perguntar, nem precisa o outro dizer. Mas não precisa comentar, falar, expor. Se o outro não quer falar, não obrigue a falar. Mas faça as vibrações necessárias para corrigir isso. Agora, não faça sem a pessoa te dar este consentimento. É aquela velha coisa, não vai fazer aí saindo corrigir a vibração de todo mundo, de toda a sua família, de não sei o que lá, de pessoas que estão vivas, encarnadas e podendo com seu livre-arbítrio escolher. Eu sempre digo, tem que ter permissão das pessoas, respeite o livre-arbítrio. Ninguém precisa aprender pelo sofrimento, mas a pessoa acredita que é isso que ela precisa, você tem que deixar ela até ela enxergar que não é isso que ela precisa. Você pode mostrar a ela que não é isso que ela precisa, mudando em você essas coisas. Mas não é sair à torta direito. Eu, pelo menos, sou contra, não vou incentivar isso. Já fiz isso e já tive graves consequências de ajudar pessoas por aí. Por isso que eu falo que não faço. Tá? Já apaguei na pele para aprender. Né? Então, assim, e não é raiva, não é ressentimento, não tive gratidão. Foram consequências em mim mesma, porque você se mete no livre-arbítrio do outro. E não é para se meter no livre-arbítrio do outro. Então, assim, tem a constelação, tem as mesas radiônicas, eu creio que todas dá para fazer isso. Tem tem terapia reencarnacionista, as reencarnacionistas também tem que ter cuidado, né? Porque pessoas que às vezes a pessoa sabe conduzir para uma vida passada, mas não é uma pessoa com um discernimento muito interessante. Ela vai te conduzir e não vai trabalhar bem isso você. E aí você fica com aquele trauma aflorado e não tem o suporte de um profissional competente, porque a pessoa sabe só te conduzir para uma vida passada, mas na verdade ela é uma péssima terapeuta, vamos supor assim, tá? Então aí você tem que ter cuidado com isso. Vai fazendo temas mais rasos, mais calmos, para você ver como que a pessoa lidar com isso, para você poder ver se pode confiar num tema mais profundo. Né? Às vezes e não é a terapia, é o terapeuta específico, que com você, de repente é só com você que ele não funciona, com o outro funciona bem. Eu tenho pessoas que são assim, foram indicadas para mim como terapeutas. Nossa, maravilhoso trabalhando. Eu chego lá e eu acho, meu Deus do céu, que nível é esse? Que incompetência, que fantasia. Médiuns que não são médiuns, é tudo psiquismo. Gente do bem que não é do bem, é manipuladora, vampiresca. Aí não é a técnica em si, é a pessoa que até dominou o conhecimento de uma técnica, mas o ser dela não está preparado para a técnica. Não tem os outros conhecimentos necessários. Então tenham cuidado, não condenem a técnica. Às vezes você tem que trocar de terapeuta. Tem algumas técnicas que eu tenho visto uma determinada técnica aí que eu fiz curso e tudo mais. Desde o curso foi problemático. E eu estou pensando que essa técnica, ela é problemática em si. Todos que vão para lá é porque tem problemas para lidar com o livre-arbítrio, com respeito ao livre-arbítrio dos outros, e acabam usando dessa técnica para se sentirem poderosos e sei lá. Eu não indico gente para essa técnica,
e não quero, quando eu fiz o curso, eu já não fui trabalhar, fui convidada para trabalhar junto, não quis, porque eu não fui, no curso eu já tive problemas, né? Uma pessoa já fez uma coisa inadequada comigo, então eu não confiei mais como que eu vou trabalhar numa equipe, porque uma pessoa já me atacou durante um curso, né? Mas mais tarde eu conheci uma outra pessoa que até saiu do lugar e tal, e a pessoa é completamente vampiresca e manipuladora, me atacou astralmente, e eu tive que cortar da minha vida, né? E até ameacei, se fizer pra mim de novo vai ter volta. Vai ter feitiço de retorno, porque eu não vou deixar você fazer isso pra mim de novo, né? Não vai ficar barato. Então, assim, eu tô achando que essa técnica, ela já é problemática. Ela já é uma egrégora que não veio para fazer o bem. Ela é uma egrégora disfarçada de luz sem ser. Mas, enfim, eu não vou falar o nome porque não quero nem magoar pessoas que de repente talvez eu esteja errada, talvez eu esteja enganada. Mas, enfim, pensem nisso. Vejam assim, que qualquer terapia dá para fazer isso. Com psicólogo, né? Com o fato de você trazer à tona, saber que é aquilo que você tem que trabalhar. Aí façam, se você quer assim, pessoas que passaram por violências sexuais geralmente sentem muito uma sensação de sujeira no corpo. Mulheres que ficam com essa sensação, com manias de limpeza, manias de sujeira, nojo demais de sexo, mulheres que são violentadas sexualmente. Mesmo que seja pelo próprio marido. Naqueles casos que eu falei de tá mal casada, queria terminar o casamento, não quer mais ter relação com aquele cara, mas se obriga àquela relação por outras coisas. Então ela começa a ter uma ideia de nojo, daqui a pouco ela pensa que ela tem nojo de sexo, ela tem nojo de homem. Tem muitas mulheres se transformando em lésbicas porque tomaram nojo de homem, que na verdade para mim não é que elas tenham tendências sexuais homossexuais. É porque elas confundiram o nojo daquele parceiro com o nojo de todos os homens. Mas como ainda tem alguma vibração sexual, ainda querem expressar sexualidade no corpo, precisam, aí elas acabam indo com outras mulheres. Mas na verdade eu acho que elas mais confundiram nojo daquele parceiro com nojo de todos os homens do que realmente são lésbicas. Não, né? Também não sei. Não estou dizendo que ser lésbica é doença, ou é horroroso, ou não é uma atitude, e não pode ser. Eu não estou julgando isso. Eu estou dizendo assim, a diferença entre uma homossexualidade espontânea e verdadeira, uma tendência a essa orientação sexual espontânea e verdadeira, e uma tendência a essas orientações homossexual forçada por traumas. É diferente. Né? É diferente. Então, se você curar o trauma, acabou o problema, acabou a homossexualidade dessa pessoa. Não estou dizendo, né, repetindo, não estou querendo dizer que todo homossexual foi um trauma e é só curar, que é uma doença que você cura. Eu estou dizendo que em algumas pessoas eu noto que não é uma homossexualidade espontânea e verdadeira. É uma confusão emocional e psicológica, tá? E principalmente com mulheres eu vejo isso. Com homens eu já vi também, mas assim, com mulheres eu tô vendo esse crescimento do lésbico entre as mulheres. Muito é porque é direito, é liberdade, não sei o que, mas é muito, eu acho que é a confusão, justamente porque estão sendo... As mulheres ainda são muito vítimas de violência sexual. E elas sofrem essa violência de homens. E está sendo essa forma de responder a conseguir sobreviver a essa violência sem se abster completamente de sexo, está sendo virar lésbica. Mas não é uma homossexualidade natural dela, de muitas mulheres. É uma sexualidade forçada por trauma. Então é isso que eu tenho percebido, tenho minha opinião, né? Que em alguns casos é isso. Então é assim, gente, façam... Então, voltando, né? Então muitas pessoas se sentem com o corpo sujo, com nojo do sexo, nojo do corpo, nojo de muitas coisas. Então assim, façam banhos de descarrego, banhos de limpeza astral,
banhos de limpeza energética, usem banhos, se você tem banheira, banhos com sal grosso, depois você toma um banho com ervas adocicantes, aromáticas, curadores de aura, façam cromoterapia de limpeza do campo áurico, fechamento de chakras, todas as terapias de alinhamento de chakras, de alinhamento de corpos, trabalham traumas sexuais, trabalham por si só. Ah, mas eu já fiz N terapias, mas não estou bem resolvida de trauma sexual. Porque você ainda precisa verbalizar isso melhor e o foco daquilo, da limpeza de trauma. Não é tentar esconder ou negar. Não adianta você se forçar a virar um yogi, por exemplo, que a yoga trabalha muito o alinhamento de chakras, né? Aí faz toda aquela, se forma, tem diploma e não sei o que, e faz todo aquele externo de um professor de yoga, mas não virou um yogi de verdade. Você realmente não conseguiu fazer a transcendência das suas energias, você tem curso, você pode dar aula de posturas, dar aula de yoga, pode até ajudar outra pessoa a virar um yogi de verdade, mas você ainda não é, porque aí você não vai estar curado. Isso não te impede de ser um professor de yoga, mas te impede de ser um yogi. Então tem gente que tá, e às vezes eu digo assim, às vezes é muita forçação em ser um professor de yoga, por exemplo. Isso é um exemplo, tá, gente? Um terapeuta holístico, até terapeutas sexuais, né, estão mal resolvidos por aí. E a pessoa foi procurar aquilo justamente para tentar, porque ela precisava trabalhar nela e ela não consegue. E quanto mais ela fica forçando de parecer que está curada, parecer que não tem aquele problema, mais ela se auto-machuca. Mais triste e infeliz ela vai ficando. Eu conheço pessoas que foram para a área holística ou para a área de yoga ou para a área de qualquer terapia mais, né, vibracional, energética, alternativa, que ficaram muito piores, muito mais infelizes depois que viraram pseudos yogas e espiritualistas, não sei o que lá. Por quê? Porque as pessoas agressivas, elas são agressivas fora desse meio, sabe? São julgadoras, rotuladoras, porque elas foram procurar um poder e uma limpeza que elas não encontraram, e elas estão se auto-agredindo cada vez que elas dizem que são o que elas não são, que elas se vestem de acordo com uma coisa que ela não é, né? Ela se machuca. Aí ela vai ficando pior. Então, às vezes, ela foi para aquela terapia quando, na verdade, ela precisava da terapia para resolver nela. E aquilo não era para virar uma profissão. Mas as pessoas confundem. E ainda mais assim que muita gente está... A nova era está aí, muitas profissões novas estão aparecendo, muita gente está muito perdida no quesito profissional por causa de tantos traumas, tantas dores emocional muito mal resolvido. Não consegue levar o profissional muito bem. Aí quando vê alguma coisa assim, é isso que é a minha profissão. E não é, né? Não é. Aquilo ali é só para se tratar, tá? Então é assim, gente. Eu espero que eu tenha ajudado nessa série de vídeos. Espero que as pessoas possam aproveitar e se ajudar mais, né? E a gente ir limpando esse quesito. E uma coisa que eu queria falar também é assim, isso serve para qualquer outras coisas. Quando a gente limpa a si mesmo, a gente limpa a humanidade de qualquer outra coisa. Se você está com problemas financeiros muito graves, você tem problema no lidar com o dinheiro, né? Quando você tem dinheiro, você se torna obsessivo, manipulador, autoritário, ou gastador, consumista, ou não sei o que lá. Ou para você não fazer isso, você tem, né? Você passa por miséria o tempo inteiro e tal. Você curando isso também nos seus ancestrais, a limpeza disso em todas as vidas, a limpeza disso em todo e qualquer tempo, a limpeza desses registros de memórias ancestrais em você vai te ajudar em qualquer área, e ajudando você ajuda a toda a humanidade a respeito disso. Então, muito obrigado e namastê.